Bom dia a todos. É com grande alegria que nos encontramos na casa de Deus mais uma vez. Como você se encontra nesta manhã? Como você quer adorar a Deus nesta manhã? Vamos juntos, com a nossa orquestra, cantarmos o hino de número 14, Jubilosos te adoramos. Como está a sua vida? A quem você dedica louvores todas as manhãs quando você acorda? Podemos compartilhar um pouquinho disso nessa manhã, cantando o hino 477, Canção da Vida. Canção da Vida. Estás
planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por graça, vai e corre, transforma minha vida em Para a entrada dos membros da plataforma, cantaremos o hino de número 578, Sinto a Presença do Senhor. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Cinco, 8, 5. Ó, adorai. Deus triuno, pois Ele é Deus onipotente. Adorai a Rei divino, pois Ele reina eternamente. Oremos ao Senhor nesse momento. Que Tua graça maravilhosa através de Jesus Cristo esteja sobre todos nós nessa manhã, Senhor. Que nosso louvor, nossa adoração seja sincero e agradável a Ti. Tudo quanto aqui falarmos, tudo quanto ouvirmos, seja com a Tua maravilhosa vontade. Portanto, aceita o convite que fazemos de na Tua casa, ao Te adorarmos, Tu possas derramar sobre nós nessa manhã bênçãos sem medidas. É o que te pedimos por Jesus, nosso Senhor, nosso maravilhoso Salvador.
Amém, Senhor. Crianças. Isso, viram até uma música especial de entrada para vocês. Vocês quase nem estavam entendendo se vinham para frente ou não, né? Olha só, a orquestra preparada até para as crianças. Louvado seja Deus, né? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Quantos instrumentos nós podemos louvar a Deus? Como é importante a música na nossa vida, né, crianças? Vejam só, a música faz com que a nossa mente, conforme a música que nós ouvimos, né? A nossa mente se dirija a Deus, ou às vezes também ao mal. Mas nós devemos escolher a boa música que nos faz pensar em Jesus, que leva os nossos pensamentos para Deus, o nosso Criador, o Deus onipotente, o Deus que criou tudo. Vocês lembram de Davi? Lembram de Davi? Então, o que Davi fazia enquanto ele cuidava das ovelhinhas do pai? Lá, quando ele era desde menininho assim já, o que ele fazia? Tá, enquanto ele estava cuidando das ovelhas, o que ele fazia? Tocava harpa, isso mesmo, ele tocava harpa, um instrumento musical muito, muito lindo. E sabem, as músicas que ele tocava eram de louvor a Deus, porque ele conhecia Deus, ele amava Jesus. E o rei Saul era um rei que precisava muito, muito de Deus, porque ele tinha que dirigir o povo, né? Muita gente ficava por conta do rei Saul, ele era o rei. Mas às vezes ele ficava triste, ele ficava de mau humor. Quem ia lá no palácio e tocava a harpa, uma música linda para o rei Saul? Quem? Davi, isso mesmo. Davi ia lá no palácio, o próprio rei chamava ele. Vem aqui, Davi, vem tocar uma música para mim, para eu acabar esse mau humor que eu estou sentindo hoje. E Davi pegava a harpa, tocava música suave, gostosa de ouvir, e o rei ficava bom outra vez. Voltava aquele bom humor dele, ele ficava de bem com Deus novamente. Então, crianças, isso é para nós, que sirva de exemplo. Hoje nós temos aí uma orquestra de jovens da igreja, de pessoas da igreja que amam a Jesus e estão louvando a Deus. Quem sabe também vocês um dia farão parte dessa orquestra. Estudem algum instrumento musical. E assim vocês um dia também poderão estar louvando a Deus aqui na casa dele. Não é só com instrumento musical, a Bíblia diz louvar também com a voz, cantando, mas que seja sempre em honra e louvor a Deus. Vamos orar? Querido Deus, que os nossos pensamentos sejam sempre dirigidos a Ti, e assim possamos estar sendo obedientes a Jesus. Amém.
vai e vede. História de hoje. Compromisso com Deus. Meu nome é Paulo Roberto da Silva, tenho 45 anos, nasci aqui mesmo em Timbaúba, nasci adventista, meu pai tirou todos nós da igreja, mas minha mãe nunca desistiu. E quando eu me formei com 17 anos, ela me deu essa Bíblia aqui mesmo de presente, e isso me levou para muito perto de Deus. Minha esposa é adventista e a gente começou a namorar e eu voltei para a igreja, graças principalmente às orações da minha mãe. Quando fomos apresentados na igreja um plano financeiro chamado de pacto, iniciamos com 5%. E Deus derramou tantas bênçãos que imediatamente passamos esse pacto para 10%. Na consciência de que Deus e Cristo são iguais. Então, para mim, o dízimo significava minha parte com Deus e o pacto, minha parte com Cristo. Seriam as ofertas. E aí tivemos multiplicações de bênçãos por causa disso. Começamos a ter alguns desafios e vimos que a maneira de vencer um desafio era aumentar esse pacto. E passamos nosso pacto de 10% para 20%. E tivemos alguns desafios com construção de igreja, vieram a faculdade das meninas e a gente também foi aumentando o pacto. Então, quando aparecia uma dificuldade, nós aumentávamos esse pacto. E hoje estamos com o pacto em 50%. Então, a gente foi se conscientizando que a gente tinha que ter um plano financeiro, tanto dízimo como ofertas. E quando chegava no final do mês, a gente ia saber quanto tinha no caixa para que a gente pudesse levar para a igreja. E muitas vezes não tinha o dinheiro ainda. A gente começou a separar o dinheiro de Deus diariamente. Então, quando chega no final do mês, é muito fácil devolver a parte de Deus. Outro dia estava no nosso escritório e chegou um irmão perguntando que eu não estava com carro 0 quilômetro e veio com esse desafio. E eu perguntei a ele, sua empresa, ela tem os seus empregados tudo fichado, você paga as horas extras, paga os direitos trabalhistas, você tem devolvido o dízimo, você tem tido um plano financeiro, você tem um pacto com Deus, e ele só fez baixar a cabeça. Naquele momento eu mostrei o desenho de uma moto que eu estava desenhando, eu disse, então essa sua moto, parte dela é do seu funcionário, parte é do governo e o restante dela é de Deus. Aí você me perguntou se eu tinha um carro novo. Não, não tenho um carro novo, eu tenho um carrinho ali, está até com 5 anos já de uso, mas ele é meu. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós doamos, quando nós ofertamos, nós estamos dando para a salvação de pessoas, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. A gente precisa de ter essa consciência de que as bênçãos só devolvemos a bênção daquilo que Deus já deu. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Convido a todos os irmãos para orarmos pelas ofertas. Querido e bom Deus, obrigada, Senhor, por esse lindo dia que Tu nos concedes. Obrigada, Senhor, pelo sol que brilha lá fora. Obrigada, Pai, por cada recurso, cada bênção que Tu nos concedeu ao longo de nossas vidas. Agora, Senhor, como demonstração de gratidão e de fidelidade, queremos devolver nossos dízimos e ofertas a Ti. Que Tu possas abençoar, Senhor, esse dinheiro, esses recursos que estaremos devolvendo, que possa, Pai, abreviar a Tua obra e que Teu Filho possa vir mais cedo a esta terra. De tudo Te agradecemos e pedimos, Senhor, em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém.
Nesse momento, ouviremos mais uma mensagem musical muito especial pela orquestra da Igreja Adventista Central de Joinville. Deus está sendo louvado nesta manhã, através da orquestra. Agora eu quero convidar você a fazer parte da orquestra. Não que você vai vir com o instrumento a cantar, mas nos colocarmos de pé e cantarmos aí junto ao acompanhamento da orquestra
o hino de número 219, Sempre Alegre. Ao som da orquestra, vamos nos colocar em pé. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do bom cristão, a viver regozijo pleno, caminho da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão, sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre, é o viver do bom cristão, a viver regozijo pleno, caminho da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz, juntos sempre iremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre, é o viver do bom cristão, a viver regozijo pleno, caminho da salvação. Sempre alegre, é o viver do bom cristão, a viver regozijo pleno, caminho da salvação, caminho da salvação, brota ligação, brota ligação, brota ligação. E é com essa alegria, neste momento, que vamos nos ajoelhar com reverência para adorarmos a Deus e orarmos a nosso Deus. Santo Deus e Pai nosso que estás nos céus, louvamos, Senhor, o teu nome e te agradecemos pelo privilégio que temos de, nesta manhã do teu santo dia, estarmos, Senhor, na tua presença, prestando este culto de louvor e de adoração a Ti. Te pedimos, ó Pai, a Tua presença em nosso meio, que o Santo Espírito e a companhia dos Teus anjos estejam conosco participando deste culto. Aceita, Senhor, neste momento a nossa adoração, o nosso louvor, e vem, Senhor, encher os nossos corações com a esperança de que em breve estaremos Te adorando na Nova Jerusalém. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos por Jesus. Amém.
Feliz sábado, queridos irmãos. O poder e a graça de Cristo possa estar sobre todos nós nesta manhã de sábado. Confesso que, tanto quanto eu, acredito que muitos de vocês, ou quase todos, estão tremendamente emocionados, como me sinto nessa manhã. Emocionado por ver uma igreja viva, ver uma igreja alegre, ver uma igreja sorridente e, sem dúvida, sentir a presença de Deus em nosso meio. Um sonho que não nasceu só no meu coração, mas um sonho que nasceu no coração de muitos que aqui estão, de termos aqui na Igreja Central uma orquestra. Quero confessar a vocês de que talvez seja uma das formas mais alusivas ou melhor de adoração a Deus. E eu acho que não existe uma maior do que a oração e a música. Deus se sente muito feliz, sem dúvida nenhuma, quando seus filhos prostram-se e quando seus filhos o adoram através do louvor, do canto e do toque de instrumentos musicais. Dos 150 salmos que existem na Bíblia, praticamente 70% deles falam do louvor a Deus, da adoração a Deus, do sentido verdadeiro de adorar. Esse sonho, na verdade, não acontece no coração de uma pessoa. Mas para você ter uma ideia, nessa manhã nós temos no mínimo de 10 a 15 colaboradores nessa orquestra. São irmãos que vieram participar dessa inauguração maravilhosa, que é a inauguração da nossa orquestra. E eu estou lançando um desafio a vocês. Deem-nos um nome. A Orquestra Central de Joinville precisa de um nome. Não é verdade? Já vamos fazer pública aqui uma bela propaganda para que vocês encontrem conosco um nome. Por outro lado, quero agradecer publicamente ao Romeu, que por 3 meses tem ensaiado e tem ajudado e tem orientado como maestro dessa orquestra para que pudéssemos ter o culto de hoje que estamos tendo. Quero também agradecer o Fabiano, que sem voto de comissão decidiu, né, Romeu? Decidiu dirigir essa orquestra, manter os ensaios para que hoje pudéssemos ter o programa. E eu tenho certeza também de que não podemos esquecer da irmã Raquel, esposa do irmão Palma, do pastor Palma, que me ajudou na organização da pequena escola de música dessa igreja. Eu quero dizer a todos vocês que pelo mínimo preço, alguns professores, alguns membros dessa igreja lecionam música e nós temos pelo menos 5 instrutores aqui que ajudam ensinando piano, violão, violino, o trompete e também não sei se virá o violoncelo, porque já vi que tem pessoas aqui que tocam muito bem isso, não é verdade? Mas por outro lado quero dizer a vocês de que também eu agradeço o Edmilson, que nesses momentos especiais está com a gente. Eu espero que o Edmilson volte à casa paterna, né? E sinto orgulho dessa igreja que eu sei que ele ama, e é meio de todos nós. Obrigado pelo som, e o Fabiano que está lá apoiando o som, e também o Claudinho que está em contato com nossos internautas. E aqueles que estão nos assistindo via internet, que a adoração a Deus dessa manhã, que o louvor a Deus nessa manhã, que a mensagem dessa manhã alcance os nossos corações, a importância que é servirmos ao Senhor. Amém? Abram comigo vossas Bíblias no livro de Salmos. No capítulo 95. Salmos capítulo 95. A partir do versículo de 1 a 7. Salmos 95, de 1 a 7. Quero voltar a dizer a vocês de que mencionei o nome de alguns, mas por trás tem pianistas, por trás tem várias pessoas que nos ajudaram. E parabéns àqueles todos que estão empenhados em louvar a Deus nessa orquestra. Que o único objetivo seja para adoração, honra ou louvor a Deus. Diz o Salmo: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos,
o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vivendo com salmos, porque o Senhor Deus é supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e nas alturas dos mares lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos ao Senhor, e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O contexto nessa manhã é um contexto que eu chamo de adoração. Mas o que é para você adoração? O que vem na sua mente quando alguém fala em adorar a Deus? A Bíblia, irmãos, está repleta de conceitos e de textos que falam sobre adoração. Introduzi dizendo que dos 150 salmos, nós temos a média de 70% deles fala sobre adoração. E não só o Salmo de Davi, como os salmos também de Salomão, expressavam a gratidão e colocavam o homem no seu lugar, colocando a Deus também como grande maestro, rei desse universo. Todos aqueles que escreveram os salmos tinham a única concepção de que o nome de Deus deveria ser exaltado, adorado e dignificado. Contudo, adoração é traduzido nos nossos dias hoje por Aurélio como culto à divindade, reverência, culto, veneração. Esse é o sentido que hoje o homem dá. Portanto, adoração, culto à divindade, reverência, veneração. Mas adoração não tem sentido se não tiver dois personagens importantes. O primeiro deles é Deus. O segundo, o homem. A conjectura da adoração ela tem que ter Criador e criatura. Adorador e o ser a ser adorado. Não há concepção em compreendermos o que é adoração se não colocarmos em primeiro lugar o ser a ser adorado, que é Deus. Portanto, a adoração representa a forma humana de sentir-se o homem diante de Deus e assim o adorá-lo como seu magnífico Criador. Mas quem é Deus? Por que merece tanta adoração? O conceito nessa manhã que quero dar de Deus talvez seja apresentar para vocês pelo menos alguns paradoxos. Esses paradoxos são importantes pelo fato que eles apresentam antônimos que se fazem sinônimos quando se refere a Deus. Por exemplo, Deus é amor e é justiça. Por Deus ser amor e justiça, no livro de Salmos, capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericórdia. Diz que o Senhor é justiça e o Senhor é amor, é misericordioso. Há momentos que ele precisa agir com justiça e há momentos que ele precisa agir com misericórdia. Também a Bíblia diz que esse Deus, a qual precisa ser adorado, ele habita no universo e também no coração de homens humildes. E o texto está em Isaías, no capítulo 57. Abram comigo vossas Bíblias. Isaías, capítulo 57. O texto de Isaías aborda algo interessante com respeito a esse Deus. E o quanto ele é importante, tanto para aqueles que são ou sentem-se importante, como para os humildes. Isaías capítulo 57, no versículo 15. A Bíblia diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome
de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Interessante que esse Deus, ele apresenta-se como o Senhor do universo e habita no universo supremo que é o céu. Mas na verdade também habita no coração do contrito, do abatido e do sofredor. Quem é esse Deus? Talvez precisamos entender que é um Deus que está muito distante de nós. E não daria para imensurar a distância desse Deus, como também muito perto, por sua onipresença. No livro de Salmos, no capítulo 113, no versículo 5 e 6, a Bíblia diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Quantas vezes achamos ser impossível Deus atentar das nossas necessidades por saber quão distante está o céu da terra. Mas quantas vezes nós não vemos, mas sentimos a presença dele ao nosso lado, sob proteção, cuidado, atenção, carinho e bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Esse é o Deus que precisa ser adorado. Esses paradoxos precisam ser entendidos por valores na vida. E existem dois valores que nós precisamos ter, de visões básicas desse Deus. Precisamos ter uma visão chamada visão transcendente. O que é uma visão transcendente? É que Deus está acima de tudo, é absoluto, é completo. Quando temos a visão transcendente, nós nos humilhamos para vê-lo como na verdade ele é. E precisamos entender que a visão transcendente do adorador tem que ser que o Supremo Deus é. E por mais que tivéssemos adjetivos para qualificá-lo, seria impossível qualificá-lo pela grandeza e a nobreza do seu caráter. Mas precisamos também ter uma visão imanente. A visão imanente liga esse Deus a algo inesperado, como se nós estivéssemos do lado dele. A transcendente mostra um Deus supremo, absoluto. A imanente mostra um Deus simples, honesto, justo. E que, na verdade, está ao nosso lado para ajudar-nos. Mas existem deformações com respeito à compreensão dessas visões. Porque a visão transcendente, ela prevalece o que a religião leva muitas vezes pela exaltação desse Deus ao fanatismo, ao legalismo e também a uma opressão inquisidora. E é por isso que no passado muitos tinham Deus como Deus tão supremo que ousavam falar o seu nome. Deus tinha um Deus tão supremo que alguns sofriam a inconsequência de poder mencionar algo que fosse contrário à essência desse Deus. A religião do passado era uma religião ditatorial, em que os homens, por serem inquiridos a adorar, adoravam não por amor, mas por temor e opressão. E por muitos anos, o princípio romano fez com que entendêssemos um Deus tão mau, tão severo, que se você não tivesse condição de fazer a vontade dele, você iria pagar seus pecados no purgatório. E se assim fosse pior, iria para o inferno. E a igreja pregava que o inferno era o lugar daquelas pessoas que não tinham a compreensão do grande Deus. E quando eu era criança, eu digo quando eu era criança, porque não pode dizer quando eu era pequeno. Quem não cresce muito tem que usar esse termo. Continuo pequeno. Mas quando eu era criança, me lembro de que algumas vezes, quando dava um grande trovão, quando dava um grande relâmpago, a mãe me dizia: olha a voz de Deus. E eu pensava: descobriu que eu roubei mamão do quintal da vizinha. Descobriu que eu roubei a peteca do colega. Como se esse Deus estivesse brigando comigo na hora de um grande trovão. Quando a gente vai crescendo, amadurecendo, e vai tendo maturidade, a gente descobre
que esse Deus que às vezes permite ser identificado como um trovão é um Deus manso, humilde, amoroso, compassivo e aceita de você adoração quando você o vê como supremo. Mas a visão imanente prevalece a visão de uma religião frouxa, de uma religião dissolvente, ou melhor dizendo, de uma religião de liberalismo. Portanto, nós precisamos entender que entre esses dois paradoxos, precisamos entender que há um equilíbrio normal que é o sentido verdadeiro da adoração. E precisamos fazer dela o instrumento leal da nossa vida. Mas muitas vezes nós não somos verdadeiros adoradores porque nós não conseguimos entender o sentido próprio da adoração. O que é para mim, o que é para você e o que precisa ser para a gente adoração. No sincero coração do homem precisamos entender que o mesmo Deus do passado, que às vezes é visto numa visão transcendente, é um Deus que não muda. Que o amor que ele tinha pela humanidade no passado é o mesmo amor que ele tem hoje. Que os fatos que revelaram o seu poder no passado, ao proteger o seu povo, ao amparar o seu povo, atravessando o Mar Vermelho, colocando uma nuvem sobre esse povo, descendo do céu o alimento, o maná, ainda é o mesmo Deus que está disposto a proteger-nos, ampararmos e cuidar de cada um de nós. Porque ele não muda. No texto de Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, Malaquias expressa a natureza desse Deus imutável. E por não ser um Deus de dúvida, por não ser um Deus de variação, precisamos entendê-lo como supremo, absoluto, e que como criaturas dele, precisamos fazer dele o nosso verdadeiro adorador. Ou melhor, dele, nós devemos adorá-lo como nosso verdadeiro adorador. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui perde o sentido transcendental. Entra o sentido eminente ou emanente, em que Deus, na verdade, se apresentasse a nós, todos nós seríamos consumidos, porque o santo não se mistura com o profano. Mas o santo se inclina para salvar o profano. E isso é tão pessoal, que Deus é imutável, que em Tiago capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra do que, queridos? De mudança. Então o mesmo Deus de amor do passado é o mesmo Deus de amor de hoje. O mesmo Deus de justiça do passado é o mesmo Deus de justiça hoje. O mesmo Criador do passado é o Criador hoje. O que envolve a adoração não é o padrão de quem deve ser adorado, porque ele não muda, é o padrão do adorador. Portanto, Deus está no mesmo lugar que estava, Deus continua a mesma posição que tem, e Deus se mantém da mesma forma como sempre se manteve, honesto, justo, fiel, dedicado. E coloquem adjetivos nisso, que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Mas o grande problema da adoração é somos nós que mudamos, e mudamos muito. E nossa mudança não é só exteriorizada, é interiorizada também. Não faz parte só do nosso exterior, faz parte do nosso interior também. E como adorávamos no passado é diferente de como adoramos hoje. O que pensávamos sobre a adoração no passado é diferente do que pensamos hoje. Para vocês terem uma ideia, como a cada década o mundo muda. Um dia desses, quando eu estava arrumando a mudança para vir para Joinville, minha esposa estava fazendo as arrumações da casa. E me lembro que encontraram, dando fim nas coisas que não eram úteis, uma fotografia minha, da década de 70. Vocês imaginem. Eu era um adolescente. E naquela década de 70, eu com 14 anos estava em cima de um sapato cavalo de aço. Tem alguém da década de 70 aqui? Para eu não me sentir o único antigo nesse lugar? Obrigado.
Esse sapato tinha 3 andares e 2 cores. Naquela época talvez tinha uma novela que tinha esse nome. E eu me lembro que estava em cima desse sapato uma calça justa e tão apertada que não precisava de cós. Ela era uma calça que na verdade tinha um pequeno zíper e em cima tinha um cordão que amarrava e ainda deixava aquelas pontas do lado. De cintura bem baixa, apertada na cintura até o joelho, do joelho para baixo, descia com 30 centímetros de largura. Chamava-se boca de sino. Quem se lembra disso, não é verdade? Para vocês terem uma ideia, o meu nascimento, a minha origem, eu sempre digo que é patifaria de preto com branco, porque nasci louro do cabelo pichain. E naquela época o cabelo então, apesar de ser da igreja, eu usava não um pente, um gadanho. E aquele gadanho a gente metia e puxava assim, porque havia um certo artista que lançou essa moda Baden Powell, e todo mundo, Black Power, desculpem, e essa moda Black Power pegou no mundo inteiro, e um cantor, depois tornou-se ator, comediante, chamado Tony Tornado, cantava uma música da BR3, e tinha o cabelo que era um tremendo cupim, não é verdade? Em casa, por sermos humildes, nós tínhamos um espelho de 40 centímetros. E para ver a cabeça toda, eu tinha que puxar um pouquinho de um lado e outro para o lado. Vocês imaginam o tamanho do cabelo. A camisa era uma camisa um tanto transparente, com uma costura chamada Volta ao Mundo. Eles estão rindo porque alguns lembram disso. E Volta ao Mundo deixava transparecer bem fina no corpo, descendo, cobrindo um pouquinho mais à frente, mas ao lado deixava aparecer a cinturinha aqui. Minha esposa riu demais com os filhos dessa fotografia. E disse: amor, se você saísse hoje na rua desse jeito, iam te chamar de doido. E eu disse para ela: ninguém me chamaria de doido, porque quando saí, todo mundo agia assim. Todo mundo era igual a mim. As gerações vão mudando e cada década nós mudamos. E querendo ou não, a nossa adoração também entrou em decadência. Por mais que a vestimenta entrou em ascendência, hoje nos vestimos melhor do que no passado, na década dos hippies, naquela época, mas a nossa adoração entrou em decadência. Há um exemplo que eu quero dar a vocês. Quando tive meus problemas familiares, um dos momentos na minha vida onde eu buscava melhor adoração a Deus era dentro de uma igreja católica ou dentro de um cemitério. E eu confesso dizer para vocês por quê. Porque eu admirava, como admiro até hoje, a adoração e a veneração que têm os católicos pela presença de Deus. Eles entram na igreja e para eles as esculturas que estão lá é Deus. E eles não conversam com ninguém. O primeiro ato é entrarem até a frente, ajoelham-se diante de um oratório. E ali eles então fazem o sinal da cruz. Ali eles então rendem louvores e adoração a Deus. Depois voltam-se, assentam-se em silêncio no seu local. E se alguém conversa com ele, tem que ser no cochicho. Já viram isso? Sabem por que eles sentem isso? Sabe por que fazem isso? Porque para eles estão diante da presença de quem? De Deus. Qual foi o dia que você entrou nesse templo acreditando que você está na presença de Deus? Certa vez, ouvi um pastor que o convidei para fazer uma semana de oração na minha igreja central de Belém. E ele falou numa das noites sobre reverência. E ele mencionava que muitos chupam chiclete dentro da igreja e ainda pregam debaixo dos bancos do chiclete. E eu, curioso, passei a mão para encontrar um chiclete. Encontrei catarro. Levei a dedo, estava... Vocês imaginam? Pior do que eu pensava encontrar. Mas qual é o sentido de adoração que você tem? Como nós mudamos. A adoração perde o seu sentido porque nós não temos o primeiro sentido de que somos criatura e Ele é Criador, e de que devemos render adoração a Ele.
há um princípio natural da adoração. O primeiro é uma resposta natural do homem de ser criatura e descobrir que Deus é criador. Essa resposta natural, temos exemplo disso no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 18 e 19. Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 19. A Bíblia me diz, como diz a você também, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala a nós, tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O homem tinha tremenda veneração pelo poder extraordinário desse Deus, que se julgava, se Deus estivesse mais próximo dele, poderiam morrer. E disseram a Moisés: olha, você fala a nós, não deixe que Deus fale, porque possa ser que ele falando venhamos a morrer. Aí mesmo em Êxodo 34, agora abram lá, Êxodo 34, o versículo 6 a 8. Versículo de 6 a 8. E passando, pois, o Senhor perante sua face, clamou Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em benevolência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até terceira e quarta geração. Portanto, é inerente que o homem entenda de que por ele ser um ser supremo, precisa ser adorado. Mas também, Moisés apresenta a presença daquele Deus, inclinando-se sobre ele, reverendo era o Senhor para ele. Grandioso era o Senhor para ele. Josué no capítulo 5, no versículo 13 a 15, não precisam ler, texto, deixa eu só dizer a vocês, que sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos, e diz a Bíblia, e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué, e ele disse: és tu o nosso ou um dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Diz mais ele: então José se prostrou sobre o seu rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Não posso deixar de lembrar vocês a história também de Isaías. A Bíblia diz que Isaías, no primeiro reinado, no ano em que morreu Uzias, diz que ele teve uma visão de Deus. Isaías capítulo 6, do versículo 1 até ali o versículo 5. E ao ter uma visão de Deus, ele viu o trono de Deus e anjos querubins que com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. E clamavam: santo, santo, santo é o nome do Senhor Deus. Isaías se sentiu tão humilhado que ele: sai de mim, eu estou o quê? Perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E diz que esse Deus, que é justo, mas é misericordioso, quando ele abriu o coração a ele, mandou do céu um anjo com uma brasa atirada lá da tenaz, e veio com brasa viva e tocou nos lábios de Isaías, e curou o seu pecado, e perdoou os seus erros,
E perguntou Isaías: quem irá por mim? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Visão do adorador. Visão de quem adora. Também queremos dizer que Deus exige adoração. E nessa manhã precisamos entender que no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4 e 5, o texto que tenho aqui, de Êxodo, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz: e vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele numa sarça ardente e disse a Moisés: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é o que, queridos? Santo. A minha ideia nessa manhã é querer colocar na mente de vocês o que é necessário para sermos melhores adoradores. Muitas das vezes, nosso culto de adoração tem sido tão formal, tão normal, tão simples, que às vezes não temos a noção de quem é na verdade Deus que está aceitando ou não essa adoração. Aí vocês vão dizer: mas pastor, Deus aceita qualquer gesto do homem na questão de adoração? Deixa eu dar para vocês alguns princípios que precisamos entender. A adoração nossa não deve estar moldada ou engessada ou condicionada, melhor dizendo, a fatores culturais. Tem gente que diz assim: mas em certo país isso pode fazer, aqui no Brasil não pode. Aqui no Brasil pode fazer isso, mas lá em tal lugar não pode. E nós damos então ao sentido da adoração uma questão cultural. E isso não pode ser relevante entre nós? Isso não pode ser importante? Porque Deus, quando falava ao seu povo, ele dizia que não era questão cultural que mudava a forma do adorador. Olha o que diz o texto em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. A Bíblia diz que na questão da adoração, não só o cristão, mas o estrangeiro tem que se comportar da mesma forma. Não há diferença, porque o adorador não muda. E ele exige a adoração dessa forma. Diz ele: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daqueles povos. Não é porque eu vou para o oeste desse estado, que lá só comem porco, que eu vou comer porco. Estão entendendo o que eu quero mencionar? Não é porque estou visitando um parente que toma café ou faz qualquer coisa que eu posso fazer assim. O meu princípio de adoração, meu Deus, é render louvores e glórias a Ele, independente de onde eu esteja. O adorador tem que sentir a Deus presente na vida dele, em qualquer circunstância que ele possa estar. Por outro lado, ele também diz que todos nós não podemos julgar essa adoração por problemas culturais. Olha o que diz: quando o estrangeiro vem ao nosso lar. Números capítulo 15, de 15 e 16. Números capítulo 15. Desculpem, de 15 a 16. Aqui está. A Bíblia diz: quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós, outros, como para o estrangeiro que mora entre vós. Por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós, outros, e para o estrangeiro que mora convosco. Deus tem um padrão de adoração, e precisamos entender isso. E precisamos buscar a Deus, perguntar qual é o padrão que precisa ser, para que possamos honrá-lo melhor do que estamos honrando, para que possamos glorificá-lo melhor do que estamos glorificando, para que possamos sentir o que é na verdade adoração. E adoração é o resultado natural do encontro entre Deus, o Criador, e o homem, que é a sua criatura. Mas é um estado natural em que você faz com alegria. Por isso cantamos: seja sempre o coração, que jeito, irmãos? Alegre, em honrar e glorificar o Senhor. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto.
Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração em geração. Mas será que existe adoração que Deus rejeita? Deixa eu mostrar poucos exemplos. A primeira deles está em Gênesis capítulo 4, 5 em diante. Vocês sabem a história. Caim e Abel. Deus pediu para ser adorado com um cordeiro. Era o ritual que Deus havia determinado. Caim decidiu adorar da forma que ele queria. E aí que está o grande erro na adoração. É fazermos achando que Deus aceita tudo o que estamos fazendo. Porque é essa nossa vontade. Nossa vontade não deve prevalecer a ordem de quem? De Deus. E o verdadeiro adorador tem que ter isso na mente. Quando Caim apresenta a Deus o seu sacrifício, que não era aquilo que Deus havia pedido. Diz a Bíblia, e aconteceu que a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e a sua oferta não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Porque Deus não aceita uma oferta defeituosa. Porque Deus não aceita uma adoração mal feita de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a vontade de quem? Dele. Diz a Bíblia de que Uzar, um servo do Senhor, Uzar foi um dos homens escolhidos entre os levitas para carregar a arca do Senhor. Mas quando Davi decidiu trazer a arca do Senhor para Jerusalém, decidiram que essa arca não seria carregada nos ombros dos servos escolhidos para isso. Eram homens que se colocaram na mão de Deus para poder servir a Deus nessa forma. Sua única função era manusear com a arca do Senhor. Nenhum deles ousava sem se colocar primeiro na presença do Senhor. Construíram carro de bois. E um carro de bois novo para levar a arca. Não era essa a vontade de Deus. A arca fora colocada num carro de bois. E certo percurso da viagem, os bois tropeçaram. E a arca tendeu a cair. Uzar, com uma bela intenção de proteger o símbolo da presença do Senhor em seu povo, tentou segurar a arca. E diz a Bíblia que fora fulminado na presença do Senhor. Então vocês digam, por que Deus fez isso com Uzar? Porque a ordem era não tocar na arca. E Uzar tinha uma boa intenção. E eu quero dizer para vocês que muitas pessoas nos dias de hoje têm uma boa intenção para servir ao Senhor, mas fazendo coisas erradas. Especialmente na música. E quando eu falo isso, eu falo de coração a vocês. Porque adoração, na verdade, e louvor parece que se fundem. Mas há uma grande diferença em adoração e louvor, e nós precisamos entender isso. Como adorador, tem que adorar o ser criador. A adoração, ela também parte do louvor. E normalmente, esse conceito é fundido na nossa mente, mas precisa entender a diferença entre eles. Adoração, já vimos no início, é culto à divindade. É reverência, é veneração. Louvor é glorificação. É exaltação. Portanto, quando eu estou louvando, eu estou glorificando e exaltando o nome de quem? De Deus. Portanto, a minha adoração, aparentemente parece que no louvor eu estou adorando. Mas o grande problema é que muitas vezes esse louvor em si, em vez de ser uma adoração, torna-se uma exaltação própria. Em que o indivíduo não canta para louvar a Deus, ele canta para mostrar que é bom de voz. E saiu por aí uma coisa, queridos, que até hoje eu tenho aversão e luto, e ora a Deus que nunca aconteça aqui. Aconteceu que saiu nesse Brasil um grupo, um quarteto, que já não cantavam,
não tinham mais instrumentos e mostravam que com a voz eles cantavam melhor. Eu não critico a voz quando se torna o instrumento de louvor. Mas baseado nesse tipo de música, fundou-se alguns conjuntos no Brasil, que eles emitiam os sons dos instrumentos através do quê? Da voz. E um dia eu estava fazendo uma conferência lá em Manaus e chamei um grupo para cantar. E um começou tum 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 tum, o outro e gastaram 3 minutos fazendo uma música bonita com a voz, mas não tocaram no nome do Senhor, não falaram e não adoraram. E quando terminou, todo mundo disse: o conjunto é bom. Eu disse: mas não adora. Não adora. Só estão mostrando que é bom de voz. Então, muitas vezes, o louvor não é glorificação. Não é adoração, desculpem. Mas é glorificação o quê, irmãos? Própria. Por outro lado, precisamos entender que o dom da voz, onde eu falava para os jovens do coral Viva a Voz, o dom da voz é um dom dado por Deus. Mas a música e o ato de cantar é um talento. E que muitos o têm, mas não o desenvolvem. E precisamos aprender a desenvolver o talento. O dom da voz é dado a todos, mas talento de cantar a poucos. E nessa igreja não foram a poucos, foram muitos. Por isso que temos 3 corais aqui. Mas há uma coisa que havia uma necessidade no meu coração e no coração de alguns. É que também não só o canto pudesse glorificar a Deus, mas também pessoas com talento musical, que têm talento musical, pudessem também ser úteis na causa de Deus, honrando a Deus, com seus dedos, com sua mente, com o seu sopro, enfim, com sua voz. E pudéssemos harmonizar a voz e os instrumentos para louvor a Deus, para que o nosso louvor pudesse chegar de uma forma mais perfeita possível aos ouvidos do Senhor. Ele sabe o quanto imperfeitos somos. E talvez seja essa noção que nos deu a ideia de ter uma escola de música. Porque uma escola de música faz com que nossos pequenos adolescentes, nossos filhos possam aprender o talento de tocar um instrumento. Não simplesmente para satisfazer a vontade musical, mas para engrandecer e glorificar o nome de quem? De Deus. E aí está o resultado. Em Provérbios, no capítulo 31, versículo 28 a 31. Estou concluindo, mencionando Provérbios, capítulo 31. Versículo de 28 a 31. Levanta-se, seus filhos, e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas subjugas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto de suas mãos, e do público a louvarão as suas obras. Aí está o que é exaltação humana. A Bíblia menciona. Portanto, o louvor não é só dado a Deus, o louvor também, muitas vezes, é dado a quem? Aos homens. Agora, a adoração não. A adoração deve ser dada somente a quem? Somente a Deus. Mas muitos veneram homens e adoram homens. Haja visto que quando um bom cantor popular toma fama, ele torna-se o quê? Idolatrado, adorado. Porque o louvor gera uma adoração humana. Isso não é adoração, isso é veneração, isso é idolatria. E Deus condena a idolatria. Porque nós não podemos adorar as pessoas. Um dos seus mandamentos diz: não farás para ti o quê, irmãos? Imagens de esculturas, para não adorarmos. Por outro lado, o contexto bíblico nos dá consciência de que Jesus repetiu isso em Marcos capítulo 4, versículo 10, dizendo: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás o quê, irmãos? Culto. Somente a Deus o servirás. Portanto, esse fato de louvar, ele às vezes pode ser mal definido na nossa mente quando nós não temos como objetivo a adoração somente a quem? A Deus. Muitas das vezes,
queremos louvar porque encontramos isso no sentido de adoração ao nosso Deus. Eu quero concluir contando para vocês uma história. Salomão terminou a sua grande obra, a obra mais magnífica do passado. E diz que o templo de Salomão foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Do melhor Salomão botou. Salomão, como sabia que seria a casa do Senhor, não quis nada de segunda classe. E para Deus tem que ser sempre o quê? O melhor. Salomão, na verdade, fez o que queria fazer. E fez aquilo que estava no coração de seu pai. E o seu pai não pôde fazer o grande templo do Senhor. Porque Deus disse que Davi derramou muito sangue. Deus usou as mãos de Salomão e a sabedoria que deu a ele para construir o grande templo. Quando Salomão terminou, a arca foi buscada para que pudesse ser colocada dentro do templo. E houve algo extraordinário que eu não poderia deixar de lembrar a vocês. Talvez seja a melhor ilustração que eu tenha que dar para vocês nessa manhã de adoração. Está no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 5. Quer ver? Abram comigo vossas Bíblias. 2 Crônicas, no capítulo 5. No versículo 12 a 14. 2 Crônicas, capítulo 5. De 12 a 14. Olha o que a Bíblia diz. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Hermã, Gedudum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho branco, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até os 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, um tempo tocavam as trombetas e cantavam para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor, render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos de músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, e de maneira que os sacerdotes não podiam ali entrar para ministrar, porque a causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que fez encher, ou a glória do Senhor encher a casa de Deus, o que fez, irmãos? Foi o instrumento da voz, do louvor, com instrumentos musicais, unidos, louvaram. E nesse momento Deus desceu como se fosse uma nuvem sobre eles. E diz: a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. E me emociona em dizer, quando será que hoje a glória do Senhor encheu o seu coração? Será que hoje a glória do Senhor tem enchido? Quando tocamos e quando cantamos louvores ao seu nome. Precisamos entender que a glória do Senhor precisa estar presente entre nós. Nosso ato de adorar tem sido destituído muitas vezes. Mas a Bíblia termina dizendo, no Salmo 96, versículo 6, eu termino dizendo: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele é santo. Eu sou pecador. Eu não mereço. Mas uma coisa eu quero: que Deus abençoe a todos nós na nossa adoração. O objetivo, e eu tenho orgulho santo hoje dessa igreja, porque o objetivo não foi mostrar quem sabe ou quem não sabe tocar. O objetivo só foi um, e só tem que ser um: que o nome de Deus seja exaltado e glorificado entre nós. Eu queria que os membros dessa orquestra colocassem em pé agora, por favor. Os membros da orquestra, os que auxiliam a orquestra. Você também é um membro que nos ajuda na música, por favor. Coloque-se em pé. Aí estão aqueles que decidiram louvar a Deus com o dom da música que Deus deu a eles.
E esse talento está sendo desenvolvido. E eu queria saber quantos querem comigo orar por esse grupo. E quantos querem lutar a fio e ferro para que nunca Satanás descubra esse projeto ou destrua esse projeto de termos nessa igreja uma orquestra para nos ajudar a louvar e engrandecer o nome de Deus. Quantos querem comigo participar disso? Curve sua fronte e vamos orar por eles. Querido Deus, aqui estão músicos, maestros, como no passado encheu o templo do Senhor de uma nuvem maravilhosa, porque a presença do Senhor se fez baixar sobre seu povo. Desce sobre nós hoje, Senhor. E que aqueles que estão desenvolvendo seus talentos, mas cumprindo um dom, que esse dom na vida desses seja um ministério, o ministério da música, em prol da adoração a Ti, Senhor Deus, da veneração ao Teu nome, da exaltação do Teu caráter. E nós somos pecadores, Senhor, mas queremos continuar Te adorando em espírito e em verdade. Portanto, aceita a nossa adoração. E cada membro dessa orquestra, com suas dificuldades em aprender a tocar, como muitos estão há 2 meses aprendendo, mas estão aqui tocando. Outros já tocam há muitos anos, Senhor. Que a experiência daqueles que são mais hábeis possa ajudar aqueles que são menos hábeis, mas que o único objetivo, a honra, a glória e o poder ao Teu sagrado nome. É o que Te pedimos. E quando ouçarmos a nossa voz, logo mais, unindo-nos a essa orquestra, desça sobre nós com o Teu poder. É o que Te pedimos em Jesus, o nosso Senhor, o nosso eterno e maravilhoso Salvador. E toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Amém, Senhor. Convidamos a todos para que, em verdadeiro espírito de adoração, louvemos juntos a orquestra com o hino número 73, Rei dos Reis.
Senhor Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Que o louvor seja Teu Filho amado Cristo Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. E que a nossa genuína adoração alcance o Espírito Santo, nosso Consolador, hoje e para todo sempre em nossa vida. Amém, Senhor. Apenas um aviso rápido à igreja, antes de sairmos para a escola sabatina que está lá embaixo, alguns permanecerem aqui. Saiu no boletim que amanhã, às 17 horas, teríamos comissão da igreja. Nós fomos convocados pela associação e amanhã todos os pastores da Associação Norte Catarinense estarão indo para um concílio que se realizará com a administração da associação e da união ali em Brusque. Então estaremos fora de amanhã, pela manhã, até quarta-feira. E por causa dessa viagem nós estamos suspendendo a comissão e postergando para o próximo domingo, que nós teremos a comissão da igreja então. Então os irmãos da comissão da igreja sintam-se desobrigados dessa função de estarem amanhã às 17 horas na nossa comissão. Muito obrigado.